por, né, ter me convidado para estar aqui com vocês. A todos vocês, né, que estão disponíveis a passar essa tarde de sábado para a gente refletir sobre o feminino, que é uma temática que vem sendo muito falada, mas ainda muito desassociada, assim, né, de uma rede. Então, eu me sinto muito honrada de poder contribuir com vocês. Sintam-se livres e à vontade de perguntar. Então, eu gosto muito desse formato como conversa, como troca, né? Eu também estou aqui para aprender com vocês. Quem sentir de poder realmente ligar as câmeras, traz essa conexão maior, né? Eu sinto, consigo ver os rostos que estão por trás. E a ideia, né, como mulher, o feminino para mim é um grande mistério, né? E foi a partir do feminino que eu fui me reconstruindo, né, na minha vida pessoal e na minha vida profissional também. Hoje, a maior parte, né, do meu trabalho são com mulheres. Eu me dedico a essa escuta, a esse acolhimento e essa troca, né? Porque é sempre algo que a gente compartilha e recebe junto. E esse trabalho começou de uma forma muito orgânica, né? O que significa isso? De um lugar sentindo as minhas próprias necessidades como mulher, fui sentindo o quanto eu gostaria de estar mais próxima de outras mulheres, né? Poder ter trocas, ter espaço onde a gente se sentisse segura para trazer as nossas questões, nossas angústias, nossos medos, que são tantos. E então ele veio de um trabalho primeiro comigo, da minha experiência, e à medida que eu fui experimentando estar nesse lugar vulnerável, eu fui tendo o desejo e a vontade de ser cola e coragem para outras mulheres. E eu gostaria de pedir para o Leandro para passar um vídeo bem curtinho, que eu quis trazer um pouquinho sobre o que é meu trabalho, né? Como que isso acontece, para vocês conectarem, para vocês, né, ir se aproximando do que eu faço e a partir disso a gente entrar, né, nas temáticas propostas da aula. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Essa vai para todas as mulheres marianas, índias, brancas, negras, pardas, indianas. Essa vai pra você que sentiu aí no peito quanto é essencial ter no mínimo respeito. É bem curtinho, vocês provavelmente já vão perceber que eu não lido muito bem com tecnologias. Eu tenho uma certa dificuldade, assim, de estar nesse lugar de desenvolver slides, apresentação. Então, o máximo mesmo que eu consegui aproximar de te trazer algo, né, foi esses registros. E esses registros, né, eu sei que foi rápido, não sei se vocês conseguiram, né, lerem, provavelmente não, mas iniciou tudo com os meus processos, né, onde eu tive a oportunidade de ser vista, ser ouvida, criar novas narrativas. E aí, quando eu fui, eu tinha me formado, passei no processo seletivo em Madre de Deus de Minas, que é a minha cidade natal, né, sul de Minas, e fui trabalhar no Bem Viver, no programa de saúde mental.
E quando eu cheguei nesse novo trabalho, né, com aquela sede de pós-formada, de tudo ali quentinho, de querendo muito fazer uma psicologia acontecer, eu me deparei com muitos desafios, né? Provavelmente vocês aí em estágios já têm um pouco da ideia das limitações que a gente tem, né? A contar com o nosso próprio espaço, né? Então, o espaço psicológico, ele já é um espaço que não garante uma segurança, né? Um ambiente agradável. E aí, a partir disso, eu falei, é agora que eu preciso fazer diferente, quero transformar. E eram só atendimentos clínicos. E eu sentia muita falta de ter partilhas, de ter grupos. Eu gosto muito do fenômeno grupal, porque é uma oportunidade das pessoas estarem se identificando umas com as outras, criarem rede de apoio. E aí a gente teve dois grupos. Um foi o Ainda há Tempo, que estava no registro de uma foto, e foi muito mágico, assim, porque nós tínhamos um masculino no nosso grupo feminino. E isso que para mim é a magia, porque rede, coletivo, é para se unir, não é para haver essa guerra que a gente tanto tá politizando, né, de uma soberania de um gênero. Não, a rede se faz com o coletivo, com as pessoas que estão dispostas a lutarem, né, para os direitos. Então, nós tínhamos o senhor que sempre estava com a gente toda semana, o encontro era uma vez por semana. Eu tive também um grupo Me Ouça, que era com pacientes psiquiátricos. Então, foi uma experiência, uma bagagem muito importante, assim, né, nesse caminho Madre de Deus, na saúde pública. E a partir disso, eu vim para Carrancas, que é um lugar muito lindo, não sei se vocês conhecem, que é sul de Minas, com muita natureza, muita cachoeira, que eu fui sentindo de estar mais próxima à, à minha origem, né? A minha ancestralidade. Hoje em dia, com um mundo muito tecnológico, que a gente sabe que é muito positivo em muitas coisas, inclusive a gente está aqui juntos agora, né? A gente está podendo ter essa oportunidade de estarmos reunidos, mas ainda assim eu sentia muito desafio de não estar com o pé no chão, de não ter acesso, né, a uma alimentação mais saudável, mais, né, artesanal. E aí, vindo para Carrancas, eu iniciei esses grupos terapêuticos, né, que é o Ser Mais e o Semeando Encontros, que a gente conseguiu assim trazer mulheres e sair um pouco dessa questão convencional do consultório clínico, né, das paredes clínicas, do setting terapêutico. E a gente foi para o espaço da natureza. Então, esses grupos acontecem muitas vezes imersões em cachoeiras, né, em acesso que a gente pode ter o pé no chão, o contato mesmo com essa alimentação mais tradicional, e foi uma experiência assim mágica, né? Então, anualmente eu tento propor esses grupos, né? Quem sentir de um dia estar presente será um prazer tê-los aqui. E assim que começou meus estudos e minhas buscas com o feminino. Então, foi a partir do contato, do afeto, da vivência. E aí a gente entra, né, agora com a pauta da nossa aula, né, o que é o feminino, né? O que é ser mulher? Né? Vocês já pensaram, assim, de onde vem isso? De onde vem essa ideia de ser mulher? E quando eu pergunto, gente, sinta-se à vontade, tá? Para abrir o áudio, contribuir. Aqui é um lugar de trocas, né? Não é algo de certo, de errado, de julgamento. É um lugar para a gente ir se conectando. Alguém tem uma ideia? Consegue trazer algo? Thalia, pode ficar à vontade. Olá, boa tarde.
Boa Essa tarde. pergunta, ela vem acompanhada de uma outra, assim. Vocês conseguem me ouvir? Consigo. Porque na hora que você me pergunta o que é o feminino, eu fico pensando no que é hoje, mas em cima de algo que foi construído, assim, sabe? E aí me pego perguntando o que é o feminino, assim, no geral, se a gente está falando do feminino aqui, ou não sei. Eu devolvo a resposta com uma outra pergunta, assim. Ótimo. Muito bom. E é exatamente disso, né? Como os questionamentos nos levam à nova construção. A própria Thalia já trouxe aí a desconstrução de algo para a gente vir a construir uma ideia nova, né? Então, isso é muito bom. A Simone de Beauvoir, que é uma escritora, ela traz que não se nasce mulher, torna-se mulher. Então, a gente, quando vem ao mundo, né, a gente já tem uma lista, um checklist para ser cumprido, para ser considerada como mulher. Né? Olhando para o dicionário da língua portuguesa, eu dei uma pesquisada e a gente tem 3 significados do que é ser mulher. Primeiro, que fala que é fêmea da espécie humana. Segundo, aquela que atingiu a puberdade. Terceiro, cônjuge do sexo feminino, esposa. O que vocês sentem? Entre em contato com a sensação ao escutarem, né, esses significados. É confortável, é desconfortante, tem algum incômodo, tem identificação? O que vocês sentem por aí? É bem desconfortável, né? Você se sente como se já tivesse um papel, como se você já tivesse que ser algo. É quase, de fato uma objetificação, né? Um padrão, algo que te limita, né? Então é bem desconfortável. Isso. Né? Quando eu me deparo com esses significados, o meu corpo, né, ele traz um desconforto, ele já tem uma tendência ao que? Se recolher. Não sei se vocês conseguem perceber assim, em vocês. Então, me dá uma sensação imediata de defesa, de que eu preciso me proteger. Porque, de fato, esse significado nos reduzem à objetificação. Primeiro, né? Que um corpo como objeto, então, esse corpo como objeto é um corpo que está exposto a tabus, a castidade, a punições, a diagnósticos, a medicalização dos sintomas, uma violação constante para um suposto adestramento, né, para um suposto funcionamento. E aí entra outra ideia de que puberdade, então isso já inclui que se quando eu atingo a puberdade, quer dizer que eu estou pronta para ser mãe, estou aberta a essa maternidade, a essa reprodução. E aí outra ideia que vem do cônjuge, né? Já coloca, então, algo que eu preciso estar à sombra para ser reconhecida, né? Então, eu tenho que estar prestando alguns serviços. Então, já dá aquela ideia, se eu estou em sombra, eu estou submissa a algo que tem mais poder, né? E aí, com a psicanálise, nos meus estudos, né, Freud já traz a ideia naquele tempo, né, que a gente sabe que vai mudando muito os significados, os sentidos a partir das décadas, mas ele trouxe o complexo de Édipo, que vocês com certeza já ouviram, assim, que se resume, se traduz em que a mulher é um ser faltante, porque ela não tem o falo, né? Ela não tem o pênis. Então, o fato dela não ter o falo, isso já traz a mulher como falta, como um ser faltante, que está sempre em busca de algo que a complete.
É, e isso a gente entra em várias camadas perigosas, sedutoras, né, que vem do princípio do patriarcado, né, onde esse poder masculino, que é essa lei que Freud traz, né, como falo, se tem a lei, se tem o poder, se tem o domínio. Então, é esse masculino que vai estar responsável pela política, pelo social, pela família. Aí a gente entra no machismo, em que todas as responsabilidades do masculino tá em prover, em proteger, em defender, né? Então, a partir disso, mulheres elas passam, né, a seguir princípios, condutas e comportamentos destinados, onde a sua própria subjetividade, o seu próprio ser é anulado, porque já está tudo pronto. Sabe aquela ideia de que você só precisa cumprir de fato o protocolo. Se você cumprir o protocolo, você vai atingir a feminilidade. E isso, a gente entra em algo muito violento. E a haver opressões, abusos, violências, sobrecargas, que vai haver um adoecimento desse feminino. Então, como esse feminino tá? Quem é essa mulher por trás? Né? Vai havendo uma exploração do trabalho doméstico, dos cuidados maternos, de demandas emocionais, porque tem-se, né, aquela história de que mas mulheres são mais sensíveis, são compreensivas, né? É instinto elas serem cuidadosas. E aí, amém, que a gente vai se despertando, né, com as questões sociais, começaram-se a haver questionamentos acima disso, né? Começaram-se a ver, né, no tempo de Freud também, o quanto, né, vinha essa violência por cima da mulher a partir da histeria. Então, quantas mulheres foram chamadas de histéricas, quando, na verdade, a realidade dessas mulheres é que elas não tinham espaço para se expressarem, para manifestarem seus desejos, para dar voz ao que elas eram, o que elas desejaram, porque era tão enrijecido esse social, era tão engessado, né, a fórmula do sucesso, onde o Estado, né, a Igreja Católica, eram muito responsáveis pelo poder, pelo domínio. Então, a mulher que realmente se casava e se gerava uma vida, esse filho ele estava muito mais como um título, uma garantia de um funcionamento, né, patriarcal, de poder, da elite, da burguesia. Então, assim, não se tinham construções, né, afetuosas, eram muito mais negócios, muito mais nessa ordem do poder. E isso foram se mexendo, né? As bases sociais, as estruturas, e aí começa, né, com a Revolução Industrial, toda a ideia de que o campo de mercado precisava, né, de mais pessoas para produzirem, e aí essas mulheres começam a reivindicar o trabalho. Só que essas mulheres brancas, porque as mulheres negras, elas já estavam submetidas ao trabalho, e trabalhos precários, e trabalhos que, né, que elas não tinham direitos, garantias. Muitas vezes as mulheres brancas, né, gestavam, pariam o filho, mas se davam-se a ama, né, a mãe de leite, onde essas mulheres negras tinham que, né, nutrir esses filhos. Então, percebe o quanto de manobras políticas vão havendo sobre o domínio desses corpos, né? Onde a gente chega num capitalismo em que o capitalismo
o que se deseja. E vai trazendo tudo numa ordem de produção, de produto, de se comprar na prateleira. E afastando essas mulheres delas mesmas. Quando eu falo delas mesmas, nós mulheres, a gente está muito no lugar medicina, né? Nós somos a nossa medicina, o nosso corpo ele traz um ensinamento muito grande do nosso funcionamento visceral, orgânico. Infelizmente, a gente foi retirada, restrita de saber, né, a questão do nosso aparelho reprodutor. Não se falava sobre o que se tinha dentro de um organismo feminino, né? Como que se gerava um bebê, né? Não se tinha esse conhecimento sobre o que é, né, o nosso aparelho reprodutor. Quantas mulheres não tiveram a escolha de serem mães? Elas estavam, de fato, numa reprodução muito, muito vazia, muito assim, violenta, porque elas não tinham ideia do que acontecia com aquele corpo. Então, né, se trazia muita ideia também nesse tempo, com a Igreja Católica, da ideia da mãe ser comparada com a Virgem Maria, a Santa Mãe de Deus, né, nesse lugar muito santificado, muito tradicional mesmo, né? Em que tem muita pureza, num lugar que tudo se pode, tudo se conquista, tudo flui muito bem. E quem não conseguia estar nesse lugar era visto como a pecadora, a fracassada, a que era desacreditada. Então, olha mais uma vez o quanto a mulher ela está sempre exposta, né, a inúmeras violências. Quando ela teve acesso à educação, as mulheres podiam ser apenas professoras, porque elas também tinham que cuidar e educar, né, e ensinar um outro, porque isso é instinto. E aí a gente vai entrando num tempo moderno, onde que toda essa questão vai sendo problematizada, falada, tendo espaços para repensar sobre esse feminino, né? E aí a gente vai tendo, hoje, o que vem acontecendo muito, uma ditadura da beleza, né? Então, o corpo, ele é alvo de violações, ele é invadido desde muito precocemente, com ceras, pinças, dietas, cintas, etiquetas, produtos. A gente está o tempo todo mutilando o corpo. Só que a gente não se dá conta disso, porque a teia é muito bem organizada para que a gente seja, né, refém desse sistema. Então, quantas mulheres, né, quais de vocês se sentem de fato confortáveis no próprio corpo? Né? Pensem assim, tentem realmente ter esse contato com esse corpo. O corpo de vocês, vocês se sentem confortáveis nele? É muito difícil encontrar isso, porque o tempo todo traz ideais que são inatingíveis, são ideais fantasiosos, irreais, e que matam. Né? Então, começou a haver um adoecimento muito grande desse feminino, muita exaustão. Essa mulher, além de estar fora no mercado de trabalho, essa mulher também tinha que estar em casa, exercendo todas essas funções, né? Então, eu tive muito acesso, assim, principalmente na política pública, na prefeitura, quantas mulheres adoecidas chegavam para o atendimento psicológico, onde não tinha uma questão inconsciente a ser interpretada, né? Não era uma questão de uma disfunção familiar, era uma questão social.
Essa mulher estava exausta. Essa mulher estava indo trabalhar doente enquanto deixava uma filha chorando em casa, porque ela tinha que conseguir um dinheiro para comprar um alimento, para sustentar essa família, porque esse pai muitas vezes não cumpria nem com a pensão alimentícia. Então, essa é a realidade nua e crua, né, dolorosa que a gente enfrenta com o feminino. Então, são muitas dores, né? O feminino está muito no lugar do abandono, da rejeição, né? De machucados, de feridas abertas, da mulher que está sempre tendo que se esforçar para ser bonita, para ser simpática, mas não pode ser tão simpática, porque senão você pode estar, né, atraindo olhares, pode estar sendo objeto de desejo de outro que está sexualizando o seu corpo, né? Então é sempre muito difícil, é um campo minado, né? Onde eu piso, onde eu estou pisando. Faz sentido para vocês até agora? Como que vocês estão se sentindo? Queria ouvir um pouquinho de vocês, como que está sendo essa linha. Ô, Ana, Oi, é, Yasmin, olá, tudo bem? Boa tudo tarde. bem? Boa tarde. Então, eu gostaria de falar um pouquinho hoje, mais cedo a gente estava fazendo uma reunião, e aí em contexto a gente fez um artigo que tem a ver com as princesas da Disney e como que a gente idealiza isso, né? Então, a gente vê que tem tudo a ver porque, desde novas, né, as mulheres são incentivadas a assistir essas princesas que justamente são muito recatadas, ficam mais do lar, né, e são já o sonho perfeito de casar, né? Então, essa questão, assim, de como que nossos corpos, desde novos, né, na verdade, desde antes da gente nascer, né, ultimamente, principalmente com esses chás, revelações, já são construído um caminho nisso, né? Ai, já faz aquele chá, azul rosa, né? Vai ser desse jeito, vai ser daquilo. E assim, quando a gente percebe, a gente não sabe nem como que a gente chegou nesse lugar. Aí, quando a gente fica consciente, dói, assim. Esse local é doloroso, pelo menos pra mim. Total, Yasmin, nossa, ótima contribuição. Que bom que vocês estão, assim, produzindo, né, algo acima disso. Isso já é revolucionário, né? Saber que tem pessoas atentas, buscando, isso já é um ato político. Ser mulher é um ato político o tempo todo, né? A gente teve aí no dia 31 de outubro, né, que é comemorado, né, o Dia das Bruxas, e aí olha o quanto a mulher que tinha a própria sabedoria de si, que realmente plantava suas ervas, né, no quintal, fazia sua medicina, tinha o seu empoderamento, fazia suas escolhas, se sentia mais livre, não precisava recorrer ao poder masculino da medicina, que era o médico da cidade, né, naqueles tempos em que era muitas vilas, então o poder estava muito no quem é médico, né? Até hoje a gente sabe que é assim, como psicólogos é difícil a gente aproximar desse campo idealizado da medicina, né? Então, quantas mulheres foram assassinadas, mortas, porque elas tinham a liberdade de ser quem elas eram, de buscarem a si como cura. Até hoje tem um estereótipo gigante em cima disso. A mulher que, né, tô aqui tomando meu chá, de substituir a farmácia, né, as medicalizações por óleos essenciais, mas eu estudo, eu pesquiso, e isso é um lugar muitas vezes criticado. Ah, mas nossa, que mundo você vive, você é muito alienada. Então a gente é difícil, né, poder se apropriar dos nossos desejos. E aí que a gente entra na importância, né, como é importante a análise, a terapia, ferramentas de autoconhecimento, seja o que for que você se conectar, que faça te voltar para esse interior,
que socialmente tanto te afastam. O que você deseja? Quais são os seus anseios? Ser mulher não significa ser mãe. Ser mulher não significa que você tenha que lidar com trabalhos domésticos. Ser mulher não significa que você tenha que cuidar. Ser mulher não significa que você tenha que estar submetida a protocolos. Mas qual é o seu jeito de ser mulher? Como você vem se tornando mulher? Isso é um leque enorme, né? Quantas pessoas vão se encontrando em um caminho que vai sendo descoberto, né? Principalmente na psicanálise, é muito desse lugar, né? A cada passinho, a cada passo, você vai descobrindo coisas que estavam muito guardadas, porque provavelmente não te deram um espaço, você não teve um ambiente que acolheu a sua expressão. Então, assim, hoje nós precisamos estabelecer nosso valor sem estar performando. E olha como é difícil. Pensem em vocês. Como é difícil não performar. Como é difícil não atuar. Porque em muitos momentos a gente está cumprindo papéis sociais, né? A faculdade é um lugar desse. O trabalho é um lugar desse. Mas existe algum momento, algum tempo do seu dia que você consegue ser você sem estar atuando? Que você consegue estar em contato com o seu corpo? Esse corpo que não precisa ser um campo de batalha, que não precisa ser um lugar de sacrifício, de dor, de angústia. Tem algum momento que você sente esse corpo como um lugar que te acolhe, um lugar que te abraça, um lugar que você sente afeto. Quais as coisas que você faz por você? Quais os tipos de programa que você sente satisfação, prazer? Orgasmo não está só atrelado à sexualidade, ao sexo, mas quantas outras atividades que nos dá esse lugar de satisfação, de prazer? Onde está esse gozo, né? Onde que vocês estão tendo a liberdade em gozar na vida? Isso é muito importante. Entrar em contato com esses símbolos, né? Que vai ser muito individual, muito subjetivo. E aí algo assim que a gente precisa compreender, que a gente, como sociedade, como um todo, o feminismo, ele é um movimento, né, importantíssimo, senão eu não estaria aqui falando com vocês, vocês mulheres não estariam aqui, mas é um feminismo que querem um masculino junto, sabe? A gente precisa desses homens conscientes, desses homens que de fato protegem, que abraçam a causa, que nos olham de um lugar, né, com respeito, como pessoa, como gente. É só isso, né? Gente que sente, gente que percebe, gente que tem inteligência, né? A inteligência não está só no masculino. Gente que tem capacidade, gente que cria. Então, assim, como é bom entrar aqui e perceber que tem homens aqui também, né? Que tem homens nos ouvindo, que vocês estão junto com a gente. Isso é comunidade. Isso é uma proposta que vale, né? A gente somar força, a gente tá junto. Então a gente precisa cuidar da gente sem esquecer do outro, porque a nossa autenticidade, a gente alcançar a nossa expressão, os nossos desejos, nossos valores, as nossas realizações, mas sem ter vínculos, isso fica violento. Isso passa a ser algo muito egocêntrico, muito narcísico, né? Ainda mais no mundo de hoje, onde as pessoas estão muito individuais, né? Preocupadas muito só com seus próprios corres, né? Esquecendo de sujeitos como comunidade.
Isso é um perigo. Mas a gente também precisa cuidar do outro sem esquecer de si. Porque os vínculos, a comunidade, o todo, sem a nossa autenticidade, é uma grande impotência. Então, a grande brincadeira, né, muitas vezes que resulta em tempo de terapia, de análise, é esse equilíbrio, né, entre eu e o outro, entre quem eu sou e as minhas relações. Fazem sentido para vocês? Bastante. Eu, particularmente, assim, é algo que me afeta bastante. Eu estou bem nesse processo, né? Hoje eu me encontro muito nesse tempo de abdicar daquilo que eu fazia, buscava, porque eu me deparei com as faltas que eu tinha, eu queria preenchê-las porque foi assim que eu fui ensinada, e agora eu tenho me deparado com esse vazio e esse espaço para ser, né? E eu vejo o impacto que isso me traz, tanto assim pessoalmente, mas para com o outro. Eu acho que se para mim, depois de muito tempo de terapia, foi difícil olhar para esse lado, eu imagino outras mulheres, né? E aí que a gente observa, né, os nossos históricos de família e até mesmo amigas, né? Que não observam esses detalhes, essas nuances que acabam acontecendo no dia a dia, né? E o quanto isso acaba tomando assim uma proporção na nossa cabeça em que tudo que a gente observa, o que a gente faz, está refletindo isso. Então, é uma questão de autoobservação mesmo, sabe? Tá olhando a paisana ali, se o que você está fazendo condiz de fato com aquilo que você é ou com aquilo que foi dado, com aquilo que você só foi levando porque foi aquilo que você aprendeu, né? E também tem uma frase, né, que a Laura, que é uma das integrantes, que falou nessa reunião também com a gente sobre essa temática das princesas, e que também eu já tinha ouvido anteriormente, mas eu acho que impacta muito, que os homens foram feitos para amar coisas, né? E as mulheres foram feitas para amar homens, né? Aprenderam a amar homens. Então, isso é uma coisa que acaba impactando muito, porque a gente vê nas relações amorosas, principalmente, né, heteronormativas, principalmente, né, em que a gente se coloca numa prateleira, né, a gente está esperando ali, a gente se molda ali como uma coisa perfeita para tentar adaptar ao gosto do outro e acaba não vendo de fato aquilo que a gente é, o que a gente gosta, o quanto daquilo é nosso ou não, né? Então eu acho que é uma coisa que está em tudo e em cada detalhe, e é tão importante falar sobre, né? Nossa, excelente. É isso, né? Eu brinco que a gente está no lugar da cristaleira da avó, né? Qual a louça que está mais ali preservada, né? Limpinha, destacando. E isso é muito violento, né? Porque a gente pode simplesmente recusar a estar nessa prateleira e escolher outras coisas, né? O grande, para mim, a grande chave da terapia é a sua autenticidade. Isso significa o quê? Poder escolher, ser livre para fazer suas próprias escolhas. Thalia, você tinha levantado a mão, quer contribuir? Sim. Eu ia dizer, essa frase isso me marcou bastante, assim, esse equilíbrio entre o eu e o outro. Eu acho que é um momento que eu tenho passado na análise, assim, como a Ana Lívia colocou, né? Eu também, depois de um tempo, você percebe, e aí é uma virada, assim, né? Quando você percebe a construção, né? Assim, em que a gente cresce, e aí o que a gente vai construindo depois, né? O que a gente vai tendo acesso também a conhecimento, e aí vai virando, vai modificando as coisas, né? Então faz muito sentido que você e que a Ana também, Ana Lívia trouxe. Isso. E é no espaço terapêutico que a gente vai vendo o que é nosso e o que é do outro, né? Onde a gente tem assim os nossos limites, onde até que ponto o outro nos invade, onde até que ponto eu vou com o outro,
E isso vai sendo uma dosagem que vai assim sendo flexível, ela vai fluindo conforme a dinâmica da vida, conforme, né, qual fase do seu desenvolvimento você está, quais suas necessidades. E isso precisa ser muito respeitado, né? Então, com a escala 6 por 1 aí, a gente viu, né, que a meta do padrão é nos levar à exaustão. Só que o corpo, ele não é um instrumento do sistema. O corpo é uma expressão da vida. O corpo é um lugar visceral, é um lugar orgânico, é um lugar de desejo. É a forma da matéria que a gente está aqui para experimentar a experiência da vida. Então, como que a gente está fazendo isso, né? E aí, quando vem a ideia, a proposta do Outubro Rosa, né, que a gente encerrou aí nesse mês anterior, que é o mês da conscientização, né, da importância da prevenção e do diagnóstico precoce contra o câncer de mama e o câncer do colo de útero, a gente precisa apropriar desse nosso direito. A gente precisa estar entrando em contato, né? É um mês, né? Que, é claro, a gente sabe que isso deveriam ser todos os dias da vida, mas ainda é um mês de visibilidade para olhar para esse autocuidado, a conexão com esse corpo casa, esse corpo templo, né? É essa matéria, é essa forma que a gente habita. Pode falar, Thalia. Você falando isso desse mês, né, do Outubro Rosa, me fez lembrar de uma palestra que uma associação aqui de Friburgo levou para um estágio no CAPS. E aí trazia assim a conscientização, como fazer o autoexame e falava também da importância da participação dos homens nessa, né? Assim, claro que para mulheres, mas tipo assim, no sentido de alertar, de comunicar, de fazer também o próprio autoexame, né? Então, assim, achei muito interessante porque eu não tinha olhado ainda por essa perspectiva também, né? Assim, da importância do masculino de estar ali, de ouvir, de informar às vezes a companheiro, a filha, ou uma irmã, a família, sabe? Então achei assim mexeu bastante comigo, assim, olhar nessa amplitude, né? Isso. E esse é o sentido dos movimentos. É a gente estar junto como comunidade. É não ter uma guerra de gênero. É a gente entender que a gente está lutando por vidas, por Sim. formas dignas de estar na vida. E aí essa questão da conexão com o corpo, para quantas mulheres isso é um lugar muito sensível, muito doloroso. Quantas mulheres, de fato, né, tiveram seu corpo violentado. Então, é um lugar muito sensível mesmo para a gente ir conscientizando a importância do toque, né, de se tocar, de se conhecer. Então, como nós as outras trazer esses assuntos para nossa rede de amigos, para nossa rede familiar, para nossa rede de trabalho, para nossa rede de estudos, que é assim que a gente vai quebrando os tabus, elevando fala, elevando reflexão, é desconstruir para construir, né? Então, assim, é importante o toque, o contato, a intimidade, uma alimentação saudável com o seu corpo, que não significa essas dietas bizarras que a gente vê, mas é algo que te nutre, que faz sentido para a sua realidade, né? Uma atividade física, gente, atividade física não é academia somente, atividade física é movimentar o corpo, o seu corpo em movimento. Um corpo paralisado, um corpo cansado é facilmente dominado. Percebe? Um corpo que está enrijecido, que não, né? Ele vai ficando acamado, ele vai ficando paralisado e ele é muito fácil de ser dominado.
Então, movimentar o corpo é da liberdade, é da consciência, é da ação, né? Ferramentas de autoconhecimento, que são inúmeras, mas esteja em contato com ferramentas que são comprometidas, que são responsáveis. Hoje a gente vê, principalmente com a internet, quantas pessoas que estão vendendo produto, e isso é muito sério. Saúde não é, né, um workshop de não sei quantos dias, que aí você vai sair com a sua vida, né, realizada, garantida. Isso é discurso violento, reconhecer onde estão os riscos, os perigos, se comprometerem com aquilo que traz conforto e segurança. Né? Tem um livro que eu gosto muito, que é Mulheres que Correm com os Lobos, e ele traz uma reflexão de quanto nós estamos vulneráveis a serem raptadas, a serem presas. Quanto tem pessoas caçando pessoas vulneráveis. E esse discurso, né, ele não está só na psicologia, ele está na religião, ele está na política, ele está em muitas camadas. Então, se atentarem, né, onde o discurso para você é algo que está só na fala ou é algo que está na ação também. Né? Então, música, dança, pintura, a arte como um todo, né? A gente não precisa necessariamente, para estar em contato com a arte, ser um artista. A gente pode contemplar a arte, a gente pode admirar a arte. Né? Então, buscar, né, cultura, buscar estar em contato com coisas que nos enriquecem. Né? Principalmente nós brasileiros, olha o tanto de coisas que a gente é atravessado. Né? Então, eu vejo hoje muito produto sendo vendidos, né? Cílios, botox, preenchimento, não é da ordem do julgamento, tem pessoas que se sentem realizadas com isso, e que bom, mas olhar para os exames laboratoriais. Eu estou fazendo meu exame, estou sabendo quais estão minhas vitaminas, como que o meu organismo está funcionando, né? Um exame de infecção sexualmente transmissível, né? Eu me protejo, eu faço uso de contraceptivos, né? Então, hoje nós temos vacina HPV, né, para meninas de 9 a 14 anos, a mamografia para mulheres preventivos para mulheres de 25 a 64 anos. Então, são formas, são cuidados para a gente, né, reivindicar as nossas lutas. São direitos que hoje a gente tem acesso. É claro que eu sei que uns com mais facilidade, outros com maiores dificuldades, né, mas ainda assim temos o SUS. Né? Então, há aí um amparo. Né? E é esse tipo de cuidados que a gente tem que se aproximar. O que faz sentido para você? Perceber o toque, né? Como que seu corpo tá? Tem nódulo, né? Na axila, no pescoço? Como tá seu mamilo? Teve alteração de cor? Tá saindo algum líquido? A sua vagina tá tendo corrimento? Tá tendo dor? Como que tá sendo? Não ter medo, porque nos ensinaram a temer, né? Dentro da própria psicanálise, né? Esse mito, assim, né, que o masculino, ele teme, ele tem temor da vagina, porque acha que é algo que engole, né, que é algo que tira o poder deles. Então, inconscientemente, no coletivo, a gente foi crescendo esse temor também, né, por que a gente não se aproxima do que é nosso, né? Então, é isso, né? Eu queria trazer muito, assim, esse lugar da gente se ver como seres vivos, como gente de carne e osso que deseja, que tem prazer, que merece, né, ter realizações, ter anseios, sejam eles quais forem.
e esse cuidado, né? E esse alerta para saber o que é um discurso violento e o que é algo que realmente te assegura, né? Eu queria ler um texto que eu gosto muito, faz muito sentido. Vou ler para vocês. Minha primeira casa foi uma mulher. Acolho mulheres, atendo mulheres, ouço mulheres no meu dia a dia. É comum que se definam por seus empregos, por suas tarefas, por suas funções. Eu sou mãe, eu sou professora, eu sou esposa, eu sou estudante. Ah, eu não sei o que eu sou. E eu te pergunto, o que é ser uma mulher? Podemos reduzir a ter um órgão genital feminino, a não ter o masculino? Reduzimos a falta ou a sobrecarga? A força, a resiliência, a luta? Você considere as mulheres ao seu redor guerreiras? De que guerra? Contra o que elas estão lutando? Contra quem? É fácil parabenizar o esforço sobrenatural. Difícil é facilitar o caminho para que não precisem se esforçar tanto. Não romantizar o acúmulo de funções. Não encarar como mérito. Difícil não querer definir. Ser mulher é algo que não se aprende nos livros ou revistas. Somos singulares, somos plurais. Somos muitas e, ao mesmo tempo, únicas. Queremos coisas diferentes. Mas se há algo que nos une, é a necessidade de respeito e liberdade. Então, eu desejo a você, mulher, um lindo encontro consigo mesma, se acolhendo com amor para a montanha da sua existência, retirando dela tudo que tenha apagado seu potencial e deixando o caminho livre e limpo para a vida. Afinal, viver é nossa maior afronta ao sistema patriarcal. E estou Maravilhoso. aberta, né, a quem quiser contribuir, a perguntas. Estarei aqui com você. Eu só queria fazer um comentário primeiro, porque realmente, nossa, que aula maravilhosa. A gente percebe aí muitas questões, assim. Eu fiquei pensando, principalmente, além do que eu disse, né? Essa banalização de tudo, né? Parece que tudo que a gente fala hoje em dia é um exagero, é algo considerado um mimimi, né? Então, ter esse espaço e não ter esse medo dessa crítica, de não ter medo de falar sobre, de explorar, né, as nossas vontades, os nossos desejos, o que a gente quer ser, quer se descobrir, né? Eu acho que tem sido difícil, mas não é impossível, né? A gente encontra espaços como esses em que a gente consegue estar compartilhando e traz uma leveza, sabe? Principalmente, assim, pelo menos para mim, trouxe muito essa leveza de poder ouvir essas palavras que acolhem e, ao mesmo tempo, compartilham, sabe? Essa mesma sensação, esses mesmos pensamentos, né? Enfim, eu só tenho a elogiar, maravilhosa, assim. Ai, muito grata, sério, estou muito feliz, assim, para mim, estar com pessoas que estão dispostas, né, a falarem, né, a escutarem. Esse é o trabalho que eu confio. Então, assim, estou sempre disponível, né? Meu Instagram depois está lá aberto, quem quiser contato, meu WhatsApp também fica por lá pelo link. Sou super acessível, né, dentro da minha disponibilidade. Eu acredito que é isso, a saúde se faz em rede. Por isso que foi essa a temática que eu trouxe, porque a gente precisa, né, ter uma coxa de retalhos. A gente precisa estar costurando aquilo que vai nos cobrir, aconchegar, né, nos amparar, porque ficar vulneráveis, né, já é uma vida toda.
Exatamente. Eu gostaria de saber também se mais alguém tem alguma pergunta. Eu fiquei de olho no chat, né? Eu já vi alguns comentários. A Sheila Ferreira comentou, né, que hoje em dia ela não precisa assumir todas as responsabilidades, né? Que hoje em dia ela pode falar não, né? E se preocupar com ela mesma, né? O que isso é ótimo. A Yasmin comentou sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livro que todo mundo deveria ler, né? E assim, se alguém quiser também, né, falar sobre alguma questão, alguma dúvida, a gente fica aqui no aguardo. Lembrando também que a lista de presença ela está disponível no chat, tá? E se vocês tiverem algum problema, pode se comunicar com a gente, que a gente está disponível. E é isso, assim. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Eu queria agradecer pela aula, pelas contribuições. Estava aqui anotando, assim, dá vontade de anotar todas as suas falas e colocar aqui, porque eu acho que a gente vai sendo colocado, né? E que você trouxe da análise. Eu acho que a análise coloca a gente nesse lugar de se ouvir, de se enxergar e de ir percebendo o que é né? O que é nosso, o que a gente realmente quer e o que foi colocado para a gente querer, né? Então, obrigada por tanto conhecimento. Muito grata. Ô, Então, Ana, oi. eu ia só fazer uma colocação aqui, desculpa, tá, te interromper. Eu ia falar que muitas vezes, né, quando a gente vai estudando, tomando consciência, a gente percebe no nosso próprio meio, né, que a gente vive coisas que não são bacanas, né. E aí eu conto uma história, assim, de uma tia minha, que faleceu alguns anos atrás, que ela foi moldada, assim, muito voltada para a igreja, enfim. E ela nunca teve acesso, assim, a se tocar era como se fosse um pecado, né. Então, há uns anos atrás, ela teve um câncer de útero. Aí eu lembro que eu me perguntei, assim, mais nova, mas eu perguntei assim: qual que foi seu último exame? Aí ela respondeu assim: mas eu nunca fui no ginecologista, eu achei que era pecado, né? E me pegou nesse lugar, assim, tipo assim, ela nunca foi no ginecologista, ela tem 60 anos, ela tinha 60 anos na época, sabe? E nunca ter ido no ginecologista, nem para poder se ver, assim. E aí, quando ela descobriu, já estava bastante avançado, né? E sem a possibilidade de poder se recorrer, porque nunca tinha ido. Nossa, Yasmin, muito obrigada, né, por trazer, né, a sua tia. Olha como ela se faz presente, mesmo com a partida, né? É algo que, olha o lugar que você está ocupando, né, hoje, trazendo essa reflexão, né, trazendo o quanto, infelizmente, a violência, gente, os abusos, eles são em camadas muito sutis. Então, a gente precisa ir se despertando a esses discursos, né? A esse pecado, a esse julgamento, essa punição, né? Por que é um pecado se cuidar, ser saudável, se proteger, se manter viva? Exatamente. É isso aí.